Hoje a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Esse, inclusive, é o principal tema que eu estudo hoje na minha pesquisa de doutorado. Esse é o objeto principal da pesquisa, né? Mas a ideia da pesquisa é entender como é que o design contribui para o sucesso de iniciativas empreendedoras e inovadoras, tá? Então, a ideia da pesquisa é entender como é que o design está inserido nesse contexto, né? E como é que ele efetivamente contribui para que essas iniciativas sejam bem-sucedidas, né? Aqui eu não vou passar a minha apresentação, a Fernanda já falou um pouquinho dela, né? Não vou me estender aqui e vou já direto para o assunto aqui. Muita gente, e aí não só o pessoal que cuida que está finalizando, né, a graduação, ou que está na graduação, né, mas muita gente de mercado, inclusive, tem uma visão de que para empreender basta ter uma boa formação acadêmica ou uma ampla experiência profissional, né? E não é necessariamente isso, né? Assim, é óbvio que ter uma boa formação acadêmica ajuda, né? É um passo importante, né? E vocês aí estão fazendo um curso de design, que é um curso de design reconhecido, né? A Escola de Belas Artes da UFRJ tem um curso muito bom. Tem um outro componente importante, que é a experiência profissional, que é algo que vocês alguns provavelmente já estão lidando com isso, pelos estágios, né? Outros ainda vão se envolver mais com esse tema no futuro. São coisas importantes, né? Mas não necessariamente são coisas que vão ser decisivas, digamos assim, para quem optar por empreender, né? E a gente vai entender um pouquinho o que é efetivamente empreendedorismo, né? Existe o uso muito indevido dessa palavra para tentar descrever outras coisas, assim como acontece com design também, né? Vocês já estão acostumados a ver, né, o pessoal falando de design de unhas, design de sobrancelhas, né? E aí eu tenho o grupo lá da pós-graduação que eu e a Fernanda fazemos parte. De vez em quando aparece essa discussão lá, né, do que é, do que não é, né? Algumas coisas que são mais exóticas, assim, e que a gente não está muito acostumado, de fato a gente pode encarar como design, por exemplo, food design, né, design de comida, por exemplo, né, que eu associo design de comida imediatamente àquelas coisas meio firulas, assim, né? Mas se você parar para pensar em design de comida como design de produto, né, por exemplo, design de produto de alimentos industrializados, né, como um dos exemplos que o pessoal sempre traz é você projetar o macarrão, né, por exemplo, uma massa, para que ela absorva melhor, retenha melhor o molho, né? Então, coisas desse tipo, de fato, dá para a gente encarar como design, né? Outras não, por exemplo, design de sobrancelha não é design de sobrancelha, né? É um trabalho de esteticista, é um outro conceito, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, da mesma forma que o design, a palavra design, ela é utilizada muitas vezes de forma equivocada, a palavra empreendedorismo também, né? Para tentar significar coisas que não necessariamente são, né? Como haviam sido imaginados inicialmente, né? E uma outra coisa importante, né, é que, assim, a gente provavelmente não vai mais viver uma época como os nossos pais, os nossos avós viveram no passado, né, e de uma estabilidade, né, de uma coisa que você consegue olhar para 5, 10 anos no futuro e imaginar que as coisas vão ser mais ou menos iguais, né? Isso cada vez mais essas mudanças estão acontecendo de forma acelerada, né? E aí, o que eu gosto sempre de trazer para essas conversas é falar um pouquinho da importância da gente estar atento a isso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, eu nasci em 1977, né? Eu tenho 43 anos. Eu nasci, não existia CD,
né? E hoje também não existe mais, né? Então, o CD surgiu e morreu num intervalo de menos de uma geração, né? Então, já foi substituído por outras coisas, né? O celular é a mesma coisa, né? O celular surgiu ali, vai forçando um pouco a barra na década de 80, e o celular, o aparelho celular, já foi substituído pelo smartphone. Você vê pouquíssimas pessoas usando aquele aparelho celular que a gente via lá no início dos anos 2000, né? Da Nokia, com tecladinho, não sei o quê. Então, essas coisas estão mudando muito rápido, né? Tem tecnologias que surgem e somem no intervalo mínimo, né? Outro exemplo é o iPod, que surgiu ali no final dos anos 2000, no final da década de 90, né, início dos anos 2000, e aquele iPod que a gente viu surgir, né, que era uma super inovação, que tinha aquela rodinha, né, para acessar o conteúdo, também não existe mais, já foi substituído por uma outra forma de interação mais moderna, né? Então é importante estar atento a isso, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até para saber como é que a gente direciona um pouco mais essa conversa aqui, que é o seguinte: o que vocês entendem por empreendedorismo? O que é empreendedorismo na visão de vocês? Um de cada vez, tá? É complicado, eu não sei definir direito. Eu estava vendo hoje o programa da Natália Arcuri, que ela está fazendo com o YouTube, de mulheres que mudaram o mundo, né? E é sobre empreendedorismo. Ela fala muito que tem uma solução voltada para ajudar a sociedade de alguma forma, né? Não só criar uma empresa que vai vender um produto, empreender que seja do seu ambiente, que vai fazer uma mudança de verdade, né? Legal, esse conceito é legal. O que mais, gente? Não precisa se preocupar em acertar, não, tá, pessoal? Assim, o assunto ele não é simples mesmo, não, tá? Eu vou trazer aqui um conceito para dividir com vocês, mas eu queria antes ouvir um pouquinho mais. Eu acho que... Pode ir, Leandro, vai lá, Leonardo, quer dizer. Dito. Oi? Eu mesmo? Euzinho? Tá, eu vou primeiro. Eu acho que tem muito a ver com a ideia de investir, e não estou falando só de investimento monetário, mas do investimento a tempo, investimento a manuseio. Eu acho que vem da ideia de pegar um conceito, uma ideia assim, e colocar ela à frente, né? Legal. Isso tem a ver com o que a colega falou antes, né? Tá muito nessa direção mesmo, de trazer coisas novas, né? De implementar coisas novas. Isso é bem bacana. O que mais, pessoal? O que eu tinha pensado era numa forma de trabalho visando num progresso, né? Assim, tipo, quando você arruma um emprego, não necessariamente você está pensando em desenvolver aquilo. Você quer ganhar o seu salário, talvez subir um cargo ou outro. Mas o empreendedorismo eu sempre vi como essa forma de você tentar sempre progredir, atingindo novos meios, esse tipo de coisa. Legal, bacana. O que mais, pessoal? O que mais que vocês enxergam como empreendedorismo? Eu acho que eu fico um pouco receoso de responder isso justamente por carregar já, como você falou, um sentido muito negativo, não necessariamente negativo, mas muito deturpado, assim, que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que, de forma geral, está muito ligado à inovação, né? Como o pessoal falou, que é quando você acaba mexendo no negócio, implementando novos tipos de formas de fazer esse negócio, de implementar novos produtos. Eu acho que tem muito a ver com isso. Legal, ótimo. Na verdade, não tá, esse conceito ele está muito próximo aí do conceito que a gente costuma abordar academicamente, tá? Antes da gente avançar, alguém mais quer comentar? Pode ficar à vontade, pessoal, senão eu avanço aqui. Não? Então, beleza. Então, deixa eu caminhar aqui. Antes de qualquer coisa, pessoal, é importante um esclarecimento que é o seguinte. Quando a gente está falando de pesquisa acadêmica, tem uma questão super importante que é, dentro da pesquisa, a gente explicar o que a gente quer dizer com as palavras-chave da pesquisa, né? Então, por exemplo, a minha pesquisa, o objeto da pesquisa é empreendedorismo, né?
O tema da pesquisa da professora Fernanda é usabilidade, né? Então, quando ela fala de usabilidade na pesquisa dela, ela precisa definir bem o que ela está chamando de usabilidade, porque as pessoas podem entender usabilidade de maneira diferente e dentro da academia isso não é diferente, né? Empreendedorismo é a mesma coisa, as pessoas podem interpretar empreendedorismo de maneiras diferentes e existem interpretações diferentes do que é empreendedorismo, tá? Eu vou falar um pouquinho disso. Então, esse conceito que eu vou apresentar para vocês é o conceito que eu tenho visto com mais frequência, né, os pesquisadores utilizarem, e ele é um conceito que ele me ajuda a abordar determinados aspectos da minha pesquisa. Então, é esse conceito que eu uso, esse que eu vou apresentar para vocês, é o que eu uso na minha pesquisa, e vou comentar um pouquinho de outros conceitos de empreendedorismo que são válidos, e alguns conceitos de empreendedorismo que eu acho que não são válidos, tá? Eu tenho algumas restrições para o que as pessoas usam, né? Então, assim, empreendedorismo tem a ver com duas coisas importantes, duas atividades importantes, dois conceitos importantes, né? Um é gestão e o outro é inovação, tá? Sem esses dois componentes, você dificilmente vai conseguir caracterizar o empreendedorismo, tá? Sem inovação, se você tiver só gestão sem inovação, a gente está falando de administração, né? Então, tem uma série, não é que não seja importante, tá? Gestão, administração é uma disciplina super importante, principalmente para quem for trabalhar na iniciativa privada, tá? Inclusive para quem optar por empreender. Mas não dá para caracterizar como empreendedorismo, tá? Ela fica restrita ao universo de, por exemplo, ganhos de eficiência operacional, redução de riscos, uma série de questões que são do mundo da administração. Só a inovação sem a gestão, também você acaba não caracterizando o empreendedorismo, né? Não adianta eu ter uma ideia, implementar uma ideia, né, colocar ela de pé, fazer essa ideia acontecer, mas não conseguir estruturar um negócio em torno disso, né? Estruturar uma organização em torno dessa ideia, tá? Então, o empreendedorismo, da forma como a gente vem estudando, né, e essa, por exemplo, é a forma como o Peter Drucker entende o empreendedorismo, né, que é uma das principais referências quando a gente fala de gestão, de administração. Então, ele aborda dessa forma. Que outras maneiras existem de você abordar empreendedorismo? Por exemplo, a palavra entrepreneur, que é o empreendedor, né, em inglês, que, na verdade, originalmente essa palavra é francesa, quando a gente traduz para o alemão, né, ele vira uma palavra que você pode chamar, por exemplo, de sócio-diretor, tá? Na verdade, o empreendedor para o alemão é aquela pessoa que representa dois papéis simultaneamente, o de gestor, né, o de executivo. Então, por exemplo, se você pegar uma grande empresa, você tem essas figuras separadas, né? Você tem o executivo da empresa, que é um funcionário contratado pelos acionistas para poder tocar aquele negócio. E você tem o dono da empresa, que é o sócio, o acionista da empresa. Então, essas duas figuras são separadas. Nesse conceito alemão, né, o empreendedor é quem assume esses dois chapéus simultaneamente, o de administrador e sócio, né? Então, é o que a gente vê, por exemplo, nos contratos sociais, que é o sócio-diretor da empresa, né? Que é aquela figura que, ao mesmo tempo, ele é capitalista, né? Ele é o investidor, mas ele também é o executivo, o administrador do negócio, né? Então, esse é um outro conceito pouco utilizado, tá? Na verdade, ele é muito mais ilustrativo do que outra coisa, academicamente, mas ele, no dia a dia, ele é muito comum, né? É muito comum você chamar de empreendedor aquela pessoa que montou o negócio e ela mesma administra o negócio dela, tá?
Tem um conceito que é um conceito que eu tenho um pouco de dificuldade, né, de lidar, que é, por exemplo, logo no início do ano passado, né, 2020, estava circulando uma foto de um rapaz que alugava, ele estava com aquela mochila do Rappi e ele alugava uma bicicleta do Itaú, né, e aí o pessoal falando que ele se virava, não sei o quê, e que isso é empreendedorismo, não sei o que lá. Qual é a minha dificuldade com relação a essa imagem, por exemplo? É que, na verdade, ele não está empreendendo ali, ele não montou um negócio para ele, né? Ele está tentando sobreviver, aquilo é um subemprego, é uma maneira que ele conseguiu de gerar renda, já que ele não conseguiu um emprego formal, porque não tem, ou porque ele não se qualificou, enfim, por qualquer que seja a explicação, né? Isso é muito mais uma questão social, né, do que uma questão efetivamente de empreendedorismo, tá? E por que eu outra razão para eu escolher adotar esse conceito de gestão mais inovação é que ele permite explicar um ponto até que vocês trouxeram agora, que é a questão do funcionário, né, do empregado, né? O empregado, ele pode ser um empreendedor? Dentro desse conceito de gestão mais inovação, sim, ele pode ser. Porque, vamos supor, você pega um funcionário de uma empresa que é gestor, que gerencia uma área, ou gerencia uma determinada atividade dentro da empresa. Vamos supor, vocês como designers, né? Vamos supor que vocês vão ser contratados por uma empresa para cuidar do departamento de design, ou ser o designer da empresa, né? Cuidar da identidade visual, cuidar da comunicação de uma forma geral e tudo. Vocês vão estar gerenciando aquela atividade, né? Se, além da gestão da atividade, você atuar de forma a buscar inovações em relação à sua atividade, buscar inovações em relação aos produtos da empresa, buscar inovação em relação ao negócio em si, você pode sim ser considerado um empreendedor. E aí é o que o pessoal normalmente chama de intraempreendedorismo, né? Que é aquele empreendedorismo que acontece dentro de uma empresa, não é a empresa em si, né? Ele acontece dentro de uma área ou de um núcleo específico da empresa. Então, esse conceito de gestão mais inovação, ele acomoda esse conceito do intraempreendedorismo, que aquele outro, né, aquele conceito da palavra alemã, né, para empreendedorismo, ele não acomoda, né? O sócio-diretor, o funcionário não pode ser sócio-diretor, ele só pode ser sócio-diretor se ele, de fato, virar sócio da empresa, né? Então, eu gosto desse conceito de gestão mais inovação por conta desse viés e por conta dele permitir acomodar alguns outros conceitos de empreendedorismo que as outras definições não permitem. E aí, quando a gente fala de gestão, né, existem vários aspectos que o pessoal de gestão, de administração estuda, né, pesquisa e tudo, né? Então, se vocês devem ter algum colega, ou já tiveram, ou vão ter algum colega que estudou administração, vocês vão ver que eles vão ter disciplinas de gestão de recursos humanos, gestão da produção, gestão do não sei o quê. Tem uma série de disciplinas que eles vão estudar que estão relacionadas a esse universo da administração. Mas, para simplificar aqui o nosso papo hoje, a gente consegue organizar a gestão de uma empresa, né, em 4 principais temas aqui, né? Finanças, pessoas, projetos e processos, né? Qual é a diferença entre eles aqui? Pessoas é relativamente simples, tá? Qualquer um que se engaja no sucesso da empresa. Então, você tem os funcionários, né, que são as pessoas, você tem os fornecedores, que são as pessoas que têm um modelo de contrato diferente, né? Os funcionários são aqueles que têm contrato, CLT, direitinho, padrão, tudo. Os fornecedores são aquelas pessoas que trabalham para a empresa, prestam serviço para a empresa, mas que tem um outro tipo de contrato, né? Que é um contrato de prestação de serviço, é um contrato de terceirização de mão de obra, esses são outros perfis. E o próprio cliente, ele pode ser gerenciado, né, a partir do ponto de vista de pessoas, né? Porque, no final das contas, mesmo que você venda para uma empresa, para uma pessoa jurídica,
você você se relaciona com pessoas, né? Então, eu vou vender o meu serviço para uma empresa, na verdade, eu vou interagir com o diretor daquela empresa, ou o gerente da empresa, o executivo da empresa, que toma a decisão pela contratação do meu serviço. Então, a gente também está falando de pessoas, mesmo que a gente venda para pessoa jurídica, tá? Então, pessoas a gente trata nisso. A gente pode, e acho até que deve, né, em alguns casos, separar aqui, né, você tem mais uma bolinha aqui, que são os clientes, tá? Isso ajuda a dar mais foco para esse tema. Mas, para simplificar a nossa apresentação aqui, da forma como está aqui já ajuda. Os projetos são aquelas atividades pontuais, tá? Aí eu vou já falar de processo. O que são processos aqui? Processos são aquelas atividades que acontecem de forma recorrente. Então, por exemplo, são as contas que eu tenho para pagar, são as notas que eu tenho para emitir, são a prestação de contas que eu tenho que fazer de impostos que eu tenho que fazer todo mês, ou são rotinas, são coisas que a gente tem que fazer de forma recorrente, tá? Os projetos são atividades pontuais, eles têm início, meio e fim, eles têm data para começar e tem data para terminar, eles não são recorrentes, né? Então, por exemplo, a gente pode tratar como projeto uma iniciativa para a resolução de um determinado problema que existe dentro da empresa, né? Então, vou pegar um exemplo simples, eu preciso trocar os aparelhos de ar-condicionado da minha empresa. Isso eu posso tratar como um projeto. É um projeto simples, rapidinho, não tem muito mistério, não demora muito, não custa caro, mas é um projeto. Até, de fato, um projeto amplo, né? Construir uma sede nova, construir um prédio novo, alguma coisa assim, ou até mesmo lançar um novo produto, lançar uma nova identidade visual. Isso tudo a gente considera como projeto. Porque uma vez lançada a nova identidade visual, a gente então passa a ter o processo de gestão dessa identidade visual. Mas o projeto de construção da identidade, ele já aconteceu, né? Ele já concluiu. Então, projetos e processos são isso. E tem a parte da gestão financeira, que é super importante, né? Que é você saber aonde você está gastando o seu dinheiro, né? Se você está gastando com aluguel, se você está gastando com impostos, se você está gastando com salários, se você está gastando com material de escritório, sei lá, enfim, todas essas rubricas que a gente pode ter, né? E de onde você está recebendo esse dinheiro, né? Eu estou recebendo esse dinheiro de projetos, eu estou recebendo esse dinheiro de mentoria, eu estou recebendo esse dinheiro de cursos, né? Eu dou aula, então eu estou recebendo esse dinheiro de curso. Então é você saber de onde vem, para onde vai e quanto que sobra no final do mês lá, que é o lucro, né? Que é o resultado do negócio. Então, de uma forma bem simplificada, gente, isso é gestão, né? Isso aqui é o que a gente pode considerar dentro do tema da gestão. Então, essa é a primeira perninha lá do empreendedorismo, né? A segunda perna do empreendedorismo tem a ver com a inovação, né? Que é esse componente de trazer a coisa nova, né? E aí tem algumas coisas aqui importantes que eu vou esclarecer aqui para vocês, que é a gente separar, por exemplo, inovação de invenção e de criatividade, tá? Então eu queria fazer um outro exercício aqui com vocês, que é o seguinte: dessas 3 frases aqui, eu vou ler as 3 frases, o que vocês consideram inovação e o que vocês não consideram inovação, tá? O primeiro caso aqui é um pesquisador que desenvolve uma nova tecnologia em laboratório que pode reduzir o risco de metástase de células cancerígenas. Esse é um primeiro ponto. O segundo é o empreendedor que tem uma ideia de um novo serviço que permite às pessoas resolverem qualquer problema técnico, né, qualquer problema técnico remotamente. E o terceiro é um chefe de cozinha que lança um novo serviço de delivery no qual ele entrega a comida na sua casa, como se você estivesse sendo servido num restaurante. Na opinião de vocês, o que é e o que não é inovação nesses 3 casos aqui? Eu acho que o último não é inovação, é criatividade.
Por quê? Quem foi que falou? Eu não vi aqui. Ana. Oi, Ana, por quê? Então, é o que você falou, né? São conceitos diferentes. A gente normalmente não sabe a diferença, mas eu acho que são coisas que já existem e que ele está alterando de uma certa forma. Ele foi criativo a ponto de fazer com que aquilo fosse reinventado. Mas eu acho que se você cria uma nova tecnologia, é uma inovação. Não sei. Tá bom. Não, legal, não, legal. Teu conceito tem um fundamento ali. Né? Que mais, pessoal? Quem acha que quem tem uma visão diferente aqui do que é e o que não é inovação? Eu tô com um pouco de dificuldade de distinguir inovação de invenção, porque agora que você falou... Legal. Porque eu, teoricamente, no segundo eu falaria que é uma questão de inovação por estar modificando um tipo de serviço, né, uma nova... Aí que tá a questão, né? Porque é uma invenção de novo serviço para melhorar outro tipo de problemas de outras esferas, só que ao mesmo tempo não se sabe se esse serviço já existia, só foi modificado de alguma forma. Aí eu tô um pouco em dúvida com isso, porque o primeiro eu visualizo mais como uma invenção de uma tecnologia, né? Uma nova tecnologia em laboratório. Então, Legal. um pouco em dúvida em relação a isso. Legal, bom. O que mais, pessoal? Mais um, antes da gente ir em frente. Samuel, Pedro, Vitor, Isabela, Mariana. O negócio também na primeira parte do pesquisador, né? Bom, antes disso eu falar, né? Se a gente está falando de inovação, inovar é pegar algo existente e modificar para ele ter uma nova utilidade, né? Ou inventar, né? Tirar algo do zero, né? É uma criação própria. Porque, tipo, eu tô falando principalmente do primeiro tema, né, do pesquisador, porque eu fiz um tempo de nanotecnologia na UFRJ também, né, antes de largar tudo e vir para design. E quando eu falo nova tecnologia em laboratório, né, depende muito do que você está falando. Se você está criando um mecanismo autônomo, um mecanismo eletrônico ou mecânico do zero, ou você está modificando células para agirem de forma que vá pôr em risco a metástase das células cancerígenas, tá ligado? Eu acho que falta um pouco de contexto para compreender se foi uma inovação ou foi uma invenção. Acho que é isso. Legal. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que dentro do conceito que a gente está utilizando, o que é inovação. Na verdade, a inovação é esse último item aqui. E eu vou explicar para vocês onde é que está a pegadinha. Tá? O primeiro ponto, o Leonardo matou a pau aqui. Né? O primeiro item aqui do pesquisador é uma invenção. Né? Por que ele é uma invenção? Ele é algo que está sendo criado, é novo, é uma tecnologia diferenciada, né, que não existia até então, mas está dentro do laboratório. Isso pode virar um produto, pode virar um serviço, como pode não virar. Né? Várias invenções, né, não se concretizaram. Né? Existem uma lista grande aí de invenções que, de fato, não viraram produto, não viraram um serviço. Tá? O segundo item, ele tem uma pegadinha que é o seguinte, o empreendedor ele tem uma ideia. Né? Ter a ideia não é inovar. Ter a ideia é ser criativo, é uma série de coisas, mas não é inovar. A ideia em si, ela não vale muita coisa se ela não virar uma inovação, se ela não virar efetivamente um produto ou um serviço. No terceiro item, o chefe de cozinha ele lança um novo serviço de delivery. Tá? Ele está inovando. Rodrigo, mas e se esse serviço já existe em outro lugar? Não importa. Né? Ele está inovando dentro do contexto dele, dentro do contexto do negócio dele. Tá? A inovação não precisa ser uma inovação disruptiva. Né? Ele não precisa criar uma tecnologia nova necessariamente. Né? O fato dele absorver, dele incluir... novos conceitos ao produto dele, ao serviço dele, e implementar e disponibilizar isso, e efetivamente vender, isso é uma inovação.
O segundo item não é porque ficou no campo da ideia, né? Ele teve uma ideia e acabou, ele não fez nada com aquela ideia. E o primeiro item, apesar da ideia ter efetivamente se transformado, né, ter sido viabilizada numa tecnologia, ela não foi disponibilizada. Então, o primeiro item é o que a gente pode chamar de invenção, tá? O segundo é uma ideia criativa, alguma coisa assim. E o terceiro item, ele guarda os componentes da inovação. Esse conceito de inovação é o conceito de inovação que a gente vê, por exemplo, no Manual de Oslo, que é um dos principais documentos mundiais, assim, né, que as empresas, né, e os governos usam como referência sobre inovação. E lá está escrito assim, ó, o que é inovação, né? São atividades representativas dos esforços das empresas voltados para a melhoria do seu acervo tecnológico e, consequentemente, para o desenvolvimento e implementação de produtos ou processos tecnologicamente novos ou significativamente aprimorados. Tá? Então, o que é chave aqui, né? Desenvolvimento e implantação, né? São duas palavrinhas-chave que tem aqui. Então, só desenvolver não é suficiente, você precisa implementar, né? E ele precisa ser tecnologicamente novo ou significativamente aprimorado. Se eu fizer uma melhoriazinha que deixe o meu processo um pouco mais eficiente, mas não muda de forma significativa aquele produto ou aquele serviço, isso não é necessariamente uma inovação. E inovação quando ele é algo significativamente aprimorado. Tá? Então, aquela brincadeira ali das 3 frases é legal fazer porque ela ajuda a gente a entender melhor esses detalhes em relação ao tema da inovação. Então, o bom empreendedor, né, é aquele que está atento, né, aos aspectos de gestão do negócio, mas que está sempre buscando inovações, tá? Seja ele dono da empresa, seja ele o sócio, seja ele um funcionário. Ele pode ser um gestor ou pode ser um analista, um engenheiro dentro da empresa, né? Desde que ele tenha alguma questão de gestão que ele cuide, né? Ele precisa não necessariamente gerenciar pessoas, mas ele pode gerenciar um processo de trabalho, pode gerenciar uma marca, enfim, pode gerenciar alguma questão, mas que ele está sempre buscando inovação. Então, na verdade, o empreendedorismo ele não é um cargo, né? Empreendedor não é um cargo, não é uma carreira, não é. Empreendedor é uma prática. Ele só existe, né? Empreendedorismo só existe na hora que as pessoas estão efetivamente fazendo ele acontecer, né? Por conta desse aspecto aqui, que é o fato de ele estar sempre buscando inovação. Então, eu posso hoje, né, dentro do meu trabalho lá como diretor na conservação internacional, eu posso hoje estar empreendendo dentro da conservação internacional, porque eu estou criando novas coisas, porque eu estou buscando soluções para determinados problemas, não sei o quê, mas amanhã eu posso não estar empreendendo mais, eu posso estar gerenciando só, né, porque eu deixei de ter esse componente de inovação dentro do meu trabalho, né? Então, e o Peter Drucker fala muito disso, assim, que o empreendedorismo é uma prática, não é uma arte, não é uma ciência, né? É uma prática, é algo que você efetivamente faz, né, e executa. E, obviamente, uma das formas mais comuns de empreender é por meio de micro e pequenas empresas. E aí eu vou dividir um pouquinho com vocês um pouco dessa história, né, para a gente já encaminhar aqui para o fechamento. Então, 99% das empresas que existem no Brasil, elas são micro ou pequenas, tá? Então, existem 6,4 milhões de estabelecimentos e 99% deles são micro e pequenas empresas. Quais são os tipos de micro e pequenas empresas que existem, né? Existe o microempreendedor individual, que é recente, né, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Qual é a diferença entre eles? O MEI, ele tem um limite de R$81 mil ao ano, né? Isso tem a ver, isso é um percentual é um fator calculado em cima do salário mínimo, né? E ele paga, quer dizer, desculpa, esse é um valor fixado por lei e ele paga um imposto único, que esse sim é um valor proporcional ao salário mínimo, né? Que hoje está em 52,25.
independente de quanto ele fature e de quantas notas ele emita. Tá? A microempresa, ela tem um limite de faturamento ao ano de R$360 mil, né? E ela tem uma vantagem de que ela tem menos burocracia do que as outras empresas, tá? De pequeno porte, empresas de médio porte e tudo, né? Então, se você vai, por exemplo, dar entrada na junta comercial do contrato social de uma microempresa, ele é mais barato, é mais rápido, tem algumas vantagens. Já a empresa de pequeno porte, ela tem um limite de 4,8 milhões de faturamento ao ano, e ela tem uma vantagem em relação às empresas de médio porte, por exemplo, que ela tem a opção pela tributação simplificada, né, que é uma forma de calcular um imposto que é muito mais simples, de fato, né, do que você optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real, que são as outras formas de tributação que existem, né? Então, esses são os 3 tipos de micro e pequenas empresas que existem aqui no Brasil, tá? Todo empreendedor precisa abrir uma empresa? Não necessariamente, embora seja recomendado, tá? E aí eu vou explicar para vocês as vantagens e as desvantagens, né? Quais são as desvantagens? Os gastos, né? Você tem aí um gasto para abertura do CNPJ, o MEI é um pouquinho diferente, eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Você tem os impostos, né? As empresas precisam recolher impostos periodicamente, né? Se você for funcionário, isso também acontece. Então, quando você recebe o seu demonstrativo de pagamento lá, você vai ver que ele vem o desconto do INSS, do FGTS, de uma série de coisas, né? Então, você também paga quando você é funcionário. E você tem algumas obrigações, né? Obrigações acessórias da empresa, né? Por exemplo, emissão de nota fiscal, tem uma série de outras questões que são importantes, tá? Isso dá um pouco de trabalho e tudo, mas tem algumas vantagens nisso, né? Primeiro que existe a possibilidade de você pagar menos imposto quando você abre uma empresa. Isso é muito comum na área da saúde, por exemplo, em que o pessoal emite aqueles recibos, né? O médico emite aquele recibo. O recibo ele vai ser tributado pelo imposto de renda, né? E ele, dependendo do valor, dependendo da faixa que ele está operando, ele pode pagar mais imposto emitindo recibo do que se ele emitir uma nota fiscal, se ele tiver um MEI, né? Então, você tem uma vantagem aqui de planejamento tributário. Outra coisa importante é que você tem um perfil mais profissional. Então, empresas, principalmente empresas de grande porte, preferem contratar profissionais que tenham CNPJ do que contratar direto como pessoa física, né? Até porque existem alguns riscos trabalhistas envolvidos nisso. Então, e além disso, quem tem o CNPJ, né, tende a ser percebido como um perfil mais profissional, né? A empresa que está contratando, ela vai perceber que você se organizou, você se estruturou, você se preparou para aquele tipo de serviço que você está oferecendo, né? E você também consegue reduzir riscos, né, em relação a aspectos de fiscalização e tudo, sem contar que o fato das empresas que estão constituídas, né, as empresas limitadas, elas são limitadas porque elas são de responsabilidade limitada. Então, alguns riscos, eles não transbordam para a pessoa física do sócio, né? Então, existe essa vantagem também. E quais são os passos, né, para quem quer abrir uma empresa, né? Primeiro, procurar um contador ou um advogado de confiança, né? Ele vai ajudar você a redigir um contrato social e vai te orientar, ou até fazer isso, né, que é dar a entrada na junta comercial, que é você formalizar a constituição da empresa. E aí, uma vez que você tenha isso, você consegue gerar um CNPJ na Receita Federal, né, e fazer o pedido do alvará na prefeitura, né? Todos os municípios têm aí as suas regras para fazer o pedido do alvará, né, que é uma autorização que a prefeitura dá, que o órgão público dá, para que você opere, para que você execute os serviços naquele local que você se propõe a executar o serviço, né? No caso do MEI, é bem mais simples, assim, você não precisa pagar nada, você entra no site, se cadastra, existe uma lista lá de atividades que podem ser tratadas como MEI, né? Por exemplo, profissional de saúde não pode ser MEI, né? A gente até
viu isso em alguns projetos que eu participei, mas profissional de design, se eu não me engano, pode abrir um CNPJ como MEI. E você pode abrir o CNPJ como MEI e depois, né, se a sua empresa for crescendo e tudo, você pode fazer o processo de migrar para microempresa ou pequena empresa, respeitando algumas regras e algumas limitações que existem para isso, tá? E aí, para fechar, gente, assim, eu gosto sempre de apresentar isso aqui no final, né? O que é e o que não é empreender, né? Mas eu acho que você... Oi. Rodrigo, desculpa te interromper, é porque eu tenho uma pergunta em relação ao MEI. Você quer que eu fale depois? Pode falar. Não, em relação a se você tem conhecimento sobre a questão do INSS, que eu estava pesquisando, inclusive isso hoje, se tá dentro daquela mensalidade de 50 e poucos reais, se é um direito da pessoa MEI. Não sei, sabe dizer? Não sei responder. Não sei o que eu sei como é que calcula aqueles 50 reais, é 5% do salário mínimo, mas eu não sei te dizer o que está ali dentro. Efetivamente, não sei. De qualquer maneira, se o INSS não tiver ali dentro, você tem a opção que eles chamam de contribuição facultativa, que aí você, com o número do PIS, se você tiver o número do PIS, você consegue entrar no site do INSS, emitir uma guia lá de pagamento, que dá uns 200, o mínimo é em torno de 200 reais, 209 reais, e você paga a parte, entendeu? Se for o caso. Então, existe essa opção também, tá? Porque eu acho importante, tá? E acho legal você ter trazido esse ponto, porque mesmo que a aposentadoria que o INSS vai pagar para a gente lá na frente não seja muito grande, né? Mas ela é uma renda importante, né? Que pode fazer diferença mais para frente, né? Quando a gente está pensando em planejamento financeiro. Né? Uhum. O Andrei e a Isabela falaram aí, deram uma esclarecida aí, valeu, gente. Falando que acham que tá dentro, sim. Ah, é? Pô, legal. Isso. Valeu. Então, vamos lá. Então, aqui, empreender, o que não é empreender? Empreender não é ser criativo, não é saber programar, não é ter um escritório cool, colorido, não sei o quê, e não é trabalhar de bermuda e chinelo. Embora você possa fazer tudo isso, tá? Mas empreender é administrar um negócio, inovar com foco no cliente, gerenciar, medir, controlar as coisas que você faz, né? E tem a ver com errar e aprender, né? Que é um conceito que vem sendo muito discutido, né? Muito debatido recentemente, que é essa coisa de que a inovação tem a ver com errar, né? Errar, diferente da minha geração, que quando eu comecei a trabalhar, errar era um problema. Se você errou, aí o seu chefe ia lá, brigava com você, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas já perceberam que se você errar, mas você está tentando criar uma coisa nova, né? E aí eu vou usar um termo de um autor que eu estava estudando há pouco tempo, que ele fala assim, se você estiver errando, tentando empurrar a barra para frente, e você entender as causas do seu erro, né, e aprender com isso é um aspecto de inovação importante, né? Porque a maioria dessas empresas, principalmente as startups e tudo, elas lidam com questões muito novas, né? Elas não sabem, não tem um caminho definido, né? Quando você está falando de uma inovação muito disruptiva, você não tem um caminho muito claro de para onde isso está indo. Então, errar e aprender faz parte do processo de inovação, né? Então, esse é um ponto-chave aqui que eu gosto sempre de trazer e reforçar nessas conversas, né? E aí eu quero fechar com essa frase aqui, eu já falei bastante dele, do Peter Drucker aqui, né? Eu tenho, inclusive, uma outra palestra que eu costumo levar também, e aí, se vocês quiserem, eu posso trazer aí numa próxima oportunidade, que eu comparo o que o Peter Drucker fala e o que o Eric Rice fala, né? O Eric Rice é um autor famoso aí das startups, né? Ele escreveu um livro chamado Startup Enxuta, né? E é muito curioso ver esse debate entre eles, né? Mas o Peter Drucker fala o seguinte, que gerenciamento é substituir músculo por pensamento, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. E eu vou dar uma ênfase aqui em folclore e superstição, porque ele usa essas duas palavras, mas eu gosto de substituir isso aqui pelo achismo, né? Que é o famoso assim, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo, né? Você até pode ter o direito de achar se você tiver estudado, se você tiver pesquisado, se você tiver se aprofundado no tema. Aí você pode
formar a sua opinião. Antes disso, é um risco enorme você achar as coisas, né? Eu ouvi dizer, não, vai lá, pesquisa, conhece, né, estuda, e aí, a partir daí, você consegue, então, ter a sua opinião e aí formar as bases aí para a inovação que você está buscando, né? Então é isso, pessoal. Fecho aqui, fico aqui à disposição de vocês se tiver mais pergunta, e agradeço aí novamente pelo convite.